Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja habitando ricamente em nossas vidas. Amados irmãos, é com alegria que me reporto a vocês. É com alegria que eu posso chegar até a presença do Senhor e dizer: louvado seja o seu nome, ó Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder expor a sua palavra, poder meditar com os amados irmãos, mesmo diante do afastamento, diante das dificuldades, muitos diante de tristezas, mas uma coisa é certa: o Senhor Deus tem cuidado de nós e nós somos gratos a Ele por essa bondade. Eu quero orar com você nesse momento e assim iniciarmos a nossa transmissão noturna da Palavra do Senhor. Santo e amado Deus, nós te bendizemos, nós te amamos, ó Deus, e te agradecemos pela bondade do Senhor e porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. Pai, abençoe cada vida que está conectada nesse momento, cada família, ó Pai. Não importa em qual aparelho, se seja um celular, uma TV, um computador, mas que o Senhor possa abençoar essa família de forma extraordinária, ó Deus. A ponto que eles possam entender a dependência que nós temos de Ti, a dependência que nós temos do Teu amor, da Tua bondade. É em nome de Jesus, ó Deus, que nós te pedimos que clareie o nosso entendimento, para que nós, diante do Senhor, consigamos, ó Deus, observar todas as maravilhas que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amados irmãos, conforme eu disse de manhã, agora também à noite, creio que daqui para frente nós vamos ficar impossibilitados de observar quem está online nesse momento com a gente. Mas eu tenho certeza que várias pessoas aí estão. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Então não deixe de comentar, não deixe de dar seu boa noite, não deixe de deixar, é terrível, né? Não deixe aí de escrever alguma coisa nos comentários, no chat, e você possa participar de forma realmente ativa de nossa transmissão. Amados irmãos, louvo a Deus pela vida dos amados da Terceira Igreja Presbiteriana de Ouro Preto, da Igreja Presbiteriana Nova União, de Miranda da Serra, Machadinho, de Buritis, de Cujubim, né? Tantas pessoas que estão conosco aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, e as outras igrejas também, outros irmãos de outras cidades, que eu não sei quais são, mas eu tenho certeza que você vai deixar aí nos comentários de onde você quem é que está aí com você, enfim. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de sua vida hoje e por todo sempre. Amados irmãos, nós estamos na presença de Deus. Não estamos com um formato ainda de igreja, porque a igreja é culto, é ajuntamento, mas nós estamos nos alimentando da palavra do Senhor de forma virtual, de forma que eu possa expor a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus junto com os irmãos. Então eu quero ler o texto da palavra do Senhor que está em Salmos, Salmo 66. Vou ler alguns versículos aqui, depois nós vamos escutar um hino e assim prossigamos na exposição da palavra de Deus. E antes de ler, não deixe de dar aquele joinha aí no vídeo, de também, se você não é inscrito, se inscrever, tá bom? No YouTube, curtir a página aí do Facebook. Com isso, compartilhando também, com isso nós atingimos mais pessoas, mais vidas. Estou falando isso há mais de um ano e vou continuar falando. Porque às vezes a gente não faz e eu tenho certeza que nós gostaríamos que outras pessoas fossem abençoadas pela palavra de Deus. Então eu quero convidar você a fazer isso, a ser um compartilhador, um divulgador das palavras do reino de Deus. Não por mim, não pela igreja, mas pelo reino. Tá certo? Então vamos ler Salmo 66. Diz o seguinte: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são seus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Amados irmãos, verso 5 vai dizer: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Verso de número 20. Bendito seja Deus. Observe,
bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Deus seja louvado, porque não rejeita a oração dos seus escolhidos. Deus seja louvado, porque Deus não aparta de mim e de você a graça dele. Por isso podemos dizer que somos bem-aventurados. Amados irmãos, vamos cantar juntos agora o hino de número 28 dos nossos hinários e ver como as obras do Senhor coroam toda a sua criação. Então, hino de número 28, e já já a gente volta com mais da palavra do Senhor. Até daqui a pouco. Amém. Irmãos, às vezes nós cantamos e prestamos muita atenção no que cantamos, mas observe, nós mortais, por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Amados irmãos, que nós possamos realmente celebrar o nosso Rei, o nosso sustentador, todos os dias de nossas vidas. Nós vamos ainda ler um pouco da palavra do Senhor no Salmo 67, que diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias nas nações, na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amados, ainda vamos orar mais uma vez, tanto colocando os nossos corações como forma de pedido de perdão a Deus, quanto adorando ao nosso Deus. Baixe sua cabeça onde você está e vamos orar comigo. Santo e amado Deus, nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos, ó Deus, porque o seu Filho Jesus morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida e o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Por isso te louvamos, te adoramos, te rendemos glória.
Que o Senhor Deus reine e viva eternamente sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, para que juntos, ó Deus, entendamos qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Dá-nos uma vontade tremenda de ler a sua palavra, de orar a Ti, de dizer e de bendizer o Seu santo nome. Em nome de Jesus, ó Pai, nós lhe agradecemos. Amém, amém e amém. Amados irmãos, ainda vamos ouvir uma canção com um grupo chamado Purple, grupo presbiteriano. Eu não me lembro qual a igreja que eles participam, mas eu sei que é uma igreja presbiteriana e são as canções muito bonitas. E essas são lançamentos da banda Purple. Chama-se essa música Calvário. Vamos louvar o Senhor e já já a gente volta com a exposição da palavra. Deus te abençoe. Esvaziado, Deus a nós desceu, ao seu lugar não se apegou e ao Pai se submeteu, com palavras, gestos e amor, ensinou a perfeição. O padrão do santo a nós se revelou. Grandiosa missão que o Pai lhe deu. Seu próprio povo rejeitou e não o recebeu. Humilhado então obedeceu até morte de cruz. Servo sofredor, Deus homem se entregou. Do Calvário morria o meu Senhor, com cravos em suas mãos e pés, então ardente dor. Cordeiro puro entregue à cruz, por minha transgressão. O castigo que me trouxe a paz, derramando em sangue o seu perdão. Fraco expirar, então bradou. O plano consumado está e ao Pai se entregou. O sol se apagou e na escuridão todo o povo enfim compreendeu então. Crucificado foi Jesus, Filho de Deus. Do Calvário morria o meu Senhor, com cravos em suas mãos e pés, então ardente dor. Cordeiro puro entregue à cruz, por minha transgressão. O castigo que me trouxe a paz, derramando em sangue o seu perdão. Pelo que também Deus o exaltou e ao terceiro dia ressuscitou. Sobre todo nome está, em breve voltará. No monte do Calvário morria o meu Senhor, mas seu poder fez triunfar e a morte não tomou. Misterioso é o seu amor, não posso compreender. Eis que vivo, Cristo vive em mim, como Ele ao Pai obedeceu. Eis que vivo, Cristo vive em mim, como Ele ao Pai obedeceu.
Amém. Amém. Que nós possamos usufruir das verdades contidas no Evangelho. Que nós possamos usufruir toda a bondade de Deus para conosco. Sei que às vezes pensamos e às vezes duvidamos daquilo que Deus tem feito de bom para nós. Servir a Deus, estar na sua presença, é muito maravilhoso. Amados, eu quero convidar você a ler aí na sua tela ou abrir a sua Bíblia. Não perca a mania, se é uma mania boa, de abrir a sua Bíblia em casa, tá bom? Senão você vai perder até o contato com o papel, daí a pouco você não vai lembrar nem aonde fica mais o livro de Tiago. Então abra aí na sua casa a sua Bíblia em Tiago, tá bom? As crianças que estão aí assistindo, me abra aí em Tiago, vamos ler juntos. Mas se você não está com sua Bíblia aí, eu vou projetar aqui na tela também o texto que nós vamos ler. Tiago, capítulo 1, do verso 19 até o verso 27. Essa será a nossa exposição de hoje. Diz assim o texto da palavra de Deus: Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar mais uma vez? Santo e amado Deus, nós te bendizemos e te agradecemos, ó Pai, que o Senhor possa fazer morada em nosso coração, que o seu Santo Espírito, ó Deus, abra o nosso entendimento para que nós compreendamos a profundeza da Tua Palavra, que nós não sejamos meramente ouvintes da Tua Palavra, mas sim praticantes da mesma. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos e te pedimos nesse momento que o Senhor interaja conosco através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados irmãos, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, por certo, deparamos com muitas escolhas. Isso é ponto pacífico entre nós. Todos os dias são nos colocadas várias coisas para escolhermos. De uma roupa para colocar logo cedo, até mesmo o que vai almoçar, coisas pequenas e também coisas grandes. Nós deparamos com situações que precisamos escolher para que lado nós vamos. Mas temos que ter em vista que o nosso objetivo como cristão sempre deve ser a melhor opção. Ah, que coisa, né, pastor? Claro que nós vamos escolher a melhor opção. Sim, sim. Mas observe, tem um adicional, um anexo a essa escolha que é imprescindível para mim e para você, pois somos cristãos, somos salvos em Cristo Jesus, somos escolhidos em Deus antes da fundação dos tempos. A escolha que nós devemos ter como servos de Deus deve ser sempre aquela que nos leva a servir a Deus da melhor forma possível. Eu vou repetir. A nossa escolha, a nossa opção deve ser aquela que nos leva a servir a Deus da melhor forma
possível. Amados irmãos, quando nós olhamos à luz do texto, vemos aqui, semana passada nós falamos sobre 1 Tiago, em Tiago 1, capítulo, do versículo 12 até o versículo de número 18, nós vimos ali a questão de entendermos como está passando, de discernirmos ali como é a questão dos sofrimentos. Nós entendemos, por exemplo, naquela exposição, e se você não assistiu, você tem a oportunidade de voltar, depois que terminarmos essa transmissão aqui, de assistir os vídeos das exposições, tanto das 9 horas da manhã, quanto da noite, tanto também da quarta-feira. Nós temos aí gravadas no YouTube e no Facebook. Então nós vimos ali que provações e tentações não são as mesmas coisas. Ficou curioso? Assista o vídeo passado. Você vai ouvir lá a exposição dessa palavra e também o entendimento da mesma. Nós vimos também do verso 12 ao verso 18 que tudo que Deus faz é bom. Mas tem um princípio nisso que eu gostaria que você soubesse e não se esquecesse. Aqueles que já ouviram, que não se esquecessem. Aqueles que ainda não ouviram, que soubessem que tudo que Deus faz é bom. Já o texto desta exposição, aqui do verso 19 até o verso 27, nos apresenta uma forma prática de como se deve ser a caminhada cristã nesse mundo. Até mesmo no contexto de provações, até mesmo no contexto de sofrimentos. Tiago, aqui o irmão de Jesus, ficou curioso saber se esse Tiago é irmão de Jesus? Assista as nossas exposições. São todas ali alocadas as palavras, os porquês. Então assista a exposição número 1 de Tiago e você terá essa consideração de quem era o escritor dessa carta. Então Tiago aqui, irmão de Jesus Cristo, ele traz e ele trata de situações nas quais os cristãos precisam firmar decisões na direção, e que direção? Numa direção coerente com os valores do reino de Deus. Nós, cristãos, salvos em Jesus, nos deparamos nos nossos dias com escolhas muito importantes, eu já disse isso, as quais fazem muita diferença às opções em nossa caminhada. Como está a tua caminhada cristã? Como você escolhe alguma coisa? Eu não estou dizendo das pequenas coisas, mas de coisas em geral. A roupa que você escolhe, ela glorifica a Deus. As músicas que você escuta glorificam a Deus. Coisas pequenas. Aonde você tem ido glorifica a Deus. A sua fala glorifica a Deus. Nós temos escolhas a fazer, escolhas importantes. E o tema da nossa mensagem dessa noite será escolhas necessárias na caminhada cristã. Existem escolhas, algumas escolhas necessárias na caminhada cristã, e essas que eu vou falar aqui hoje, que Tiago traz, são imprescindíveis para uma caminhada cristã bem-sucedida, uma caminhada cristã que adora a Deus, uma caminhada cristã que nós vamos servir a Deus da melhor forma possível. E a primeira escolha que nós devemos ter nessa caminhada é acolher a palavra de Deus. Mas de que forma nós devemos acolher a palavra de Deus? Com mansidão, ao invés de ficarmos irados. Exatamente no verso 19 ao verso 21 nos trata isso. Nós devemos acolher a palavra com mansidão, ao invés de ficarmos irados. Interessante que Tiago começa dizendo assim, saber essas coisas. Tiago estava fazendo referência ao que foi dito anteriormente, que Deus é bom, que o sofrimento é diferente de provação, a provação e tentação é diferente dentro do sofrimento. Então ele diz, olha, tudo que foi dito até aqui, a origem do pecado, a origem do bem, as circunstâncias transitórias, tudo isso vocês já sabem, saber essas coisas. No contexto que o crente judeu estava vivendo, fora da sua nação, sendo explorados por pessoas não muito ortodoxas, eles deveriam optar em escolher as instruções que a palavra dá, ao invés de agir com ira. Por isso que o texto diz que deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não é isso que o texto está nos dizendo no verso 1? Saber essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
Essa forma de proceder impede que as pessoas sejam precipitadas. Já viu aquele ditado que peixe morre pela boca? E quem fala demais dá bom dia a cavalo? Pois então, agindo de forma, sendo pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, com certeza impede-nos de ações precipitadas. Acima de tudo, Tiago, meus amados irmãos, orienta aqueles irmãos que estavam na dispersão a ouvir o que Deus diz, a ouvir as instruções dadas por Deus. Você quer um exemplo claro? Moisés não ouviu as instruções direitinho, quando Deus falou assim, fala a rocha, lá em Meribá, lá no Êxodo. Mas Moisés vai e fere precipitadamente, bate na rocha e ele desobedece a Deus. E isso incorreu num problema sério nessa escolha que ele fez. Então agir precipitadamente faz-nos ter escolhas geralmente erradas. A prontidão em ouvir impede a mim e a você o falar aquilo que não convém, emitir conclusões erradas, precipitadas. Em situações difíceis, a orientação de Tiago era que os irmãos, tendo um coração aberto para ouvir a Deus, devia refrear a língua para não falar o que não convém. Não agisse com ira. Mas por que não agir com ira? É tão bom, pastor, na hora que a gente está nervoso, a gente explode. Eu fui num certo cidadão, numa certa cidadã, e me disse que eu tenho que falar o que está na minha boca, que eu não tenho que guardar. A grande questão é, o texto diz que nós não devemos agir com ira, teremos que ser tardios em irar. Não está dizendo que a gente não vai se irar, está dizendo que nós temos que refrear a nossa língua, esperar confiantemente. Mas por que nós não devemos agir com ira? A pergunta continua, porque uma pessoa irada pensa, fala e age de forma contrária ao que é justo aos olhos de Deus. Já pensou nisso? O que fazer então? O que nós devemos fazer? O texto nos responde. Porque no verso, o texto nos responde, fala assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quando nós não agimos sem pensar, sem ter o devido cuidado, nós não promovemos a justiça de Deus. E o que nós devemos fazer então? O texto do verso 21 vai dizer assim, portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago, então, orienta o cristão fazer uma troca. Eles deveriam ser limpos, eles deveriam despojar, ou seja, tirar essa casca, essa capa dura. Deveria lançar fora toda a impureza, todo o acúmulo de maldade. Ou seja, ali ele está fazendo referência às palavras e ações motivadas pela ira. O texto nos diz que nós devemos lançar fora a ira. O cristão, querido, eu e você, nós somos exortados a acolher, a aceitar os ensinos, fazer uso da palavra que nos é implantada. E que palavra é essa? Verso 18 diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de sua criatura. Essa palavra, a palavra da verdade, a palavra implantada em nós, ela é poderosa, pois ela produz salvação. Por ela, o pecado é transformado. Por ela, o pecado é retirado de nós e colocado sobre Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu naquela cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. E não por aqueles que nós já fizemos, mas por aqueles que estamos cometendo e iremos cometer. Não por isso pecaremos. Mas a palavra que está implantada de nós, ela produz peso de salvação. Lá em Salmo 37, diz o seguinte, fala assim, não te indigneis por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos que praticam iniquidade. Olha só, o que diz no verso 7? Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os maus desígnios. Observe, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Está lá no Salmo 37.
E ele ainda continua, o salmista fala, espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Ah, meus amados irmãos, que promessa maravilhosa. Nós podemos deixar a ira, abandonar o furor. Que bênção isso, saber que nós estamos inclusos na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor que gera salvação, que gera todo o peso de maravilha em nós, está implantada em nós. As ações guiadas pela ira não podem ser justificadas por temperamento, por circunstâncias. Sabe? Eu sou assim mesmo, eu sou explosivo. Não, não. A ira não pode ser justificada por isso. A ira não pode ser justificada pelas circunstâncias. Ah, mas eu fiz isso por causa disso. Eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz isso porque o fulano fez aquilo. Não justifica-se a ira, o pecado, com o pecado dos outros. Não é porque a pessoa está pecando que tu vai pecar. Não é que a pessoa está irada, está fazendo coisa errada que você vai fazer. Não é que a pessoa lhe traiu que você vai trair. Não é assim, meu amado. Não é que a pessoa bateu na sua cara, você vai bater na cara dela. Não. A palavra de Deus diz que se bater na tua face, dê a outra. Ele não está dizendo para você ser tolo, imbecil. Não, não, não. Ele está dizendo para você não irar. Para você ser tardio. Para você ser pronto para ouvir. Ser tardio no falar, tardio no irar. Independente de qualquer situação, meu amado. Devemos primeiro ouvir a instrução do Senhor e agir com a moderação necessária. Agir de forma correta ou até mesmo deixar de agir. Você já pensou em deixar de fazer alguma coisa? Porque não vale a pena irar-se, não vale a pena vingar-se. Ah, vale sim, pastor, você não sabe? Não vale, querido. Perante Deus, não vale. É Deus que é o nosso vingador, é Deus que vai ser o nosso justificador, é aquele que vai aplicar a justiça dele. Ai, coitado daqueles que caírem debaixo da mão santa do Senhor. Ah, coitados. Então, meus amados, ao sermos precipitados de falar, ao cometermos erros como murmurar contra Deus e ferir pessoas com nossas palavras, nós precisamos deixar de fazer isso. Deixar de ser precipitado. Por isso que nós devemos abraçar, acolher a palavra com mansidão, ao invés de ficarmos irados. Que é um outro conselho que a palavra de Deus nos dá, outra escolha muito necessária numa caminhada cristã. O texto nos diz, do verso 22 ao verso 25, que uma escolha assertiva para a vida cristã, uma escolha necessária, é a prática da palavra de Deus. Devemos praticar a palavra em vez de apenas ouvi-la. Exatamente isso que você já ouviu 1 milhão de vezes, mas continua não fazendo. Continua sendo um ouvinte até assíduo da palavra de Deus. Mas só pega aquilo que lhe interessa. E não pega aquilo que é necessário, aquilo que Deus manda. A ação prática para que haja o despojar, o limpar diário da impureza, do acúmulo de maldade, da ira, da estupidez. É a prática da palavra de Deus, ao invés de somente escutar. Você já chegou para alguém e falou a palavra de Deus e ela fala, eu já sei. A pergunta é, por que não pratica? Só sabe quem pratica. Quem não pratica só é ouvinte, não sabe, não tem intimidade. Amados irmãos, Tiago exorta a ouvir, mas esse ouvir deve ser acompanhado pela prática das instruções ouvidas, recebidas, aplicadas. Ouvinte não praticante é o mesmo que se contemplar no espelho, o texto diz. Mas o que significa isso, pastor? Amados, o espelho, ele revela os traços, as características externas de uma pessoa. Mas depois de se ver no espelho e sair de frente do espelho, a pessoa ela se esquece de como são seus traços. Às vezes eu fico tempo sem olhar no espelho, vocês devem entender por quê. Mas eu fico às vezes tempo sem olhar no espelho e eu me esqueço de alguns detalhes, ou até mesmo de alguns processos que o tempo vai fazendo no rosto da gente.
E às vezes a gente olha no espelho e se assusta. Então, ser ouvinte, não praticante, é o mesmo que contemplar a sua face no espelho e se afastar. Você vai esquecer daqueles traços. A palavra como um espelho revela que o homem é no seu coração, ou seja, pecador. Não praticar a palavra é o equivalente a distanciar-se, o que resulta em esquecer quem ele é. Se eu não me vejo, a palavra não me revela isso, não me mostra isso. Se eu não sou praticante daquilo que tenho ouvido, eu esqueço quem sou eu. E qualquer vento de doutrina me leva para um lado e para o outro. Ouvinte, praticante da palavra, o texto nos diz que é diferente. Ao contrário da pessoa que se contempla no espelho, o texto vai mostrar, ao contrário dessa pessoa, ela que se retira da frente do espelho, aquele que é praticante, ele fixa seus olhos no mais profundo ensino da palavra de Deus. E não somente isso, nela medita. Mantém-se fixo, praticando o ensino da palavra. Nós vimos ali a exposição do Salmo 119, que mostra como é maravilhosa a lei do Senhor, como o salmista ansiava por todos os detalhes, todos os melindres, todos os meandros da palavra do Senhor, todas as minúcias da palavra do Senhor. E aqui Tiago está dizendo, hein? Seja praticante. Contemple e aplique. Saiba quem você é, saiba quem Deus é. O resultado disso é considerar atentamente aquilo que é ouvido na lei perfeita, na lei da liberdade. A lei do Senhor é isenta de falhas, meus irmãos. E o seu resultado é a liberdade do homem. De que homem? Do homem que se submete à lei do Senhor. Que contempla essa lei, mas também que propaga essa lei, que pratica essa lei. Amados irmãos, toda realização em obediência à palavra de Deus é bem-sucedida, porque é aprovada por Deus. Está em perfeita harmonia com Deus. Lá em Mateus 7, 24, 25, diz que todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E é interessante nesse texto de Mateus 7, que lá diz também de outra casa que também foi edificada, entretanto foi edificada na superfície, foi superficial, e o mesmo vento que deu numa casa deu na outra. O mesmo ímpeto de fúria da maré deu numa casa deu na outra. Porém, aquela que é embasada no Senhor, essa não cai. Aquele que é praticante da palavra, esse não cai em conto da carochinha, esse não cai em evidências ruins, esse não cai em situações ludibriantes. Irmãos amados, pensemos. E quando nós pensamos, agimos. E quando agimos e não agimos precipitadamente, agimos dentro da palavra de Deus, nós vemos a glória de Deus sendo manifestada em tudo aquilo que nós fazemos. É para Ele que nós existimos, é para Ele que nós trabalhamos, é para Ele que nós estamos vivos. Foi para isso que fomos salvos. Nós precisamos decidir, mas decidir firmemente se vamos somente ouvir a palavra ou se vamos amar os ensinamentos do Senhor e obedecê-los. Essa decisão, para nós que somos crentes, ela é patente a nós, ela está aí, você precisa decidir por isso. Às vezes você não quer decidir, sabe por quê? Porque sabe que não está conseguindo largar esse pecado. Você precisa abandonar isso. Você precisa ouvir como você está ouvindo e praticar e obedecer. Às vezes, meus amados irmãos, nos acostumamos com a leitura da palavra, com as mensagens, com os sermões, recebemos tais instruções de forma superficial. Ah, tá. Às vezes você não parou para ouvir definitivamente. E às vezes você ainda reclama, Deus não está falando comigo através da palavra, mas você está fazendo isso superficialmente. Está fazendo externamente só para os outros verem, mas não está fazendo devidamente como Deus se pede.
Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a minha postura em relação à palavra de Deus? Responda para você, qual é a sua postura em relação à palavra de Deus? Você tem sido agremiado pela palavra de Deus? Você tem sido abraçado pela palavra de Deus? Você tem tido preocupação em praticar essas instruções que têm sido passadas para você? Você tem se esforçado para perseverar nessa palavra? Responda para você mesmo essas 3 questões. Tem preocupado em praticar? Tem se esforçado em perseverar? Tem escolhido obedecer? Amados irmãos, praticar a palavra ao invés de apenas ouvi-la é outra orientação. Nós devemos acolher em vez de irar, acolher com alegria, diz o texto, em vez de irar. Devemos praticar ao invés de apenas ouvi-la. Em terceiro lugar, devemos viver a religião pura ao invés de uma religião vã. E isso vai até o verso 27, 26 e 27. Viver a religião pura ao invés de uma religião vã. Olha só o texto. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meus queridos, Tiago exorta os irmãos da dispersão e nos exorta a vivermos uma religiosidade pura e não apenas de aparência. Uma religiosidade verdadeira e não apenas de casca. A religiosidade externa, ou seja, práticas religiosas tais como jejum, oração e outras que nós poderíamos falar, deve ser um reflexo da nossa religião interna, de uma religião verdadeira, pura, sem mácula, uma religião motivada por um coração que ama a Deus, que ama ao próximo, que ama obedecer, que ama praticar, que ama o Senhor. Meus amados irmãos, quem se vangloria da sua religiosidade externa, desvinculada de uma motivação sincera do coração, o texto diz que engana a si mesmo. Engana a si mesmo. Tiago expõe o que está ligado à religião vã e à religião pura. É isso que Tiago faz aqui. Queridos, viver uma religião pura, nós devemos escolher isso, ao invés de viver uma religião mentirosa, vã, fútil. A religião vã é aquela que não refreia a sua língua. A religião vã é daqueles que não refreiam a sua língua. A língua sem freio promove inimizades. A língua sem freio promove confusões, contendas, mentiras, impurezas, ira, porfias e aí por diante. Uma língua que não tem freio machuca as pessoas. Ah, mas eu estou falando a verdade, mas você está glorificando a Deus com isso? Às vezes não. Nós temos que ser, como o texto diz, prontos para ouvir, tardio para falar e para irar-se. Uma pessoa deve viver a coerência do que é exterior com o que está no seu interior. Não adianta, queridos, não adianta prostrar-se, levantar a mão, oh Deus, mas o coração está irado. Não adianta falar bonito, um coração cheio de maldade, cheio de terceiras, quartas, quintas intenções. A religião vã é daquele que não refreia a sua língua. A religião pura e sem mácula, ela é diferente, ela é evidenciada pelo amor, ela é evidenciada pela pureza. Aqui ele trata de uma forma muito simples. Ele dá 2 exemplos que eram negligenciados na época. Ele diz que a pureza da religião, a religião sem mácula, aquela que é evidenciada pelo amor e pela pureza, ela é de visitar órfãos, viúvas, ou seja, pessoas que estão desamparadas, que estão em suas tribulações e carecem de nosso amor, de nossa visita.
do nosso achego, do nosso afago. E ainda ele diz que a religião pura sem mácula, que é evidenciada pelo amor e pela pureza, a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Não se deixa misturar, não se deixa ser levado pelas modinhas, não se deixa ser levado pelo momento. Mateus 22, verso 34 até o 39, diz o seguinte: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Respondendo Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus pega os 10 mandamentos, entendendo os 10 mandamentos, ele condensa, ele minimiza em 2 falas. Amar a Deus, que vai do mandamento 1 até o mandamento 4, acima de todas as coisas, do 1 até o 4. E do 5 até o 10, nós vemos amar o próximo como a ti mesmo. Mas, queridos, quando nossas palavras, nossas ações, nossas condutas não estão adequadas aos valores profundos do reino de Deus, a nossa religião externa se mostra incoerente com a nossa religião interna. Tiago, observe, não condenou a religião ou a religiosidade externa, de forma alguma. Não é pecado orar, não é pecado fazer jejum, não é pecado fazer essas coisas. Não é isso que ele está condenando. Ele está condenando um traço errado entre o externo e o interno. Meus amados irmãos, ele condena a incoerência entre as ações cristãs, entre a relação com as práticas religiosas, cerimoniais e aquilo que se pensa, aquilo que se age, aquilo que se faz. Estes geralmente dizem: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Entende? A religiosidade externa, pela qual cantamos, pela qual oramos, pregamos, que amamos a Deus, falamos, cantamos e agimos como se amássemos a Deus, ela deve ser confirmada por ações diárias do amor de Deus. Não adianta só falar, isso não resolve. Ações do seu interior, do seu coração devem ser coerentes com aquilo que você fala. A religiosidade externa, pela qual afirmamos um amor ao próximo, deve ser confirmada pelas ações e demonstrações deste amor. Como você pode dizer que ama o seu próximo, mas não perdoa? Como você... mas esse eu perdoo, aquele eu não perdoo. Não, queridos, não é isso. O texto nos manda a entregar tudo na mão de Jesus, tudo na mão de Deus. Então, aquilo que você tem no seu coração deve condizer com aquilo que você faz e pratica. Por isso, meus amados irmãos, que além de nós vivermos, além de nós acolhermos a palavra de Deus com mansidão, em vez de ficar irado, além de nós praticarmos ao invés de só ouvirmos a palavra, nós devemos também viver uma religião pura, ao invés de uma religião vã, uma religião mentirosa. Diante disso, nós temos que parar e pensar como estamos vivendo. O desafio é você com você mesmo, diante de Deus, olhar para dentro dos seus atos, dos seus feitos, aquilo que está no mais profundo do teu coração e dizer: Senhor, isso lhe agrada. E o desafio maior é ver que não agrada e não parar de frequentar a igreja, não parar de ler a palavra, e sim pedir a Deus que retire de dentro de você. Que você seja uma criatura transformada, vivificada no Evangelho. Não diga: eu quero manter essa raiva, eu quero manter essa falta de perdão, eu quero manter essa mágoa dentro do meu coração, ao invés de abandonar, de ter uma vida nova. Meus amados irmãos, olhe para dentro de ti. As escolhas necessárias na caminhada cristã devem reverberar o nosso dia a dia. Quando dizemos que devemos acolher a palavra, devemos assim fazer, não somente falar, mas com mansidão, sem raiva. Devemos assim fazer, não assim falar. Quando falamos que devemos praticar a palavra de Deus, devemos pôr em prática.
E não somente saber e deixar para lá. Devemos ouvir, mas devemos praticá-la. Quando dizemos que devemos viver uma religião pura, ao invés de um farisaísmo, de um legalismo nojento, podre, é assim que devemos fazer. Peça a Deus, querido, sabedoria. Peça a Deus discernimento. Deus possa te abençoar e te guardar. E isso que nós falamos hoje, que esse texto que nós expomos hoje, sirva-nos para abrir os nossos olhos e quando formos fazer escolhas, tenhamos isso em mente. Escolhamos sempre o que é agradável aos olhos do Senhor. E assim que Ele nos abençoe. Vamos orar? Pai Santíssimo, mais uma vez nos colocamos na Sua presença, certos que o Senhor tem nos abençoado, e lhe pedimos, ó Deus, que abra o nosso entendimento para que nós possamos agir de forma a agradar o Senhor. Que as nossas escolhas sejam escolhas diante de Ti, ó Deus, e que sejam escolhas assertivas diante de Ti. Que o Senhor possa habitar nas nossas escolhas, em nossas vidas, em nosso existir, e assim glorifiquemos o Seu nome hoje e por todos sempre. Abençoe cada um, ó Pai, cada família que está conectada nesse momento, cada pessoa, ó Deus, não importa, ó Deus, a situação, o Senhor conhece a situação de cada uma, a situação de enfermidade espiritual, que o Senhor visite ricamente essas pessoas. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão no leito de UTI, quantos estão sofrendo, ó Pai, com enfermidades, abençoe-os, ó Deus, guarde-os, tome-os em Tuas mãos, ó Deus, faça resplandecer sobre ele a Tua graça, a Sua glória, que os milagres apareçam aos nossos olhos, não para nos exaltar, mas para exaltar o Seu nome. Quantos têm pedido? Quantos têm solicitado? Tantos têm entrado, ó Deus, pedindo misericórdia, sendo da Sua vontade, ó Deus. Aceite o nosso pedido, atenda ao nosso pedido. Pai, nós clamamos também por nossas igrejas, nós carecemos, ó Deus, que o Senhor nos libere para juntos podermos, ó Pai, congregar ao Senhor. Retire de nós, ó Deus, toda essa pandemia. Salva essa nação, ó Deus. Libera a sua nação. Está doendo, ó Pai. Temos sofrido. Mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Ensina-nos a entender, a aceitar e a praticar isso que o Senhor tem nos ensinado em nossos corações. Senhor Deus, com cada liderança de igreja, com cada membro, cada família, com o trabalho, ó Deus, liberta-nos de nós, faça-nos novas criaturas, ó Pai, todos os dias em Sua presença. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a amada igreja, espalhada sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amados irmãos, chegamos ao fim de mais uma exposição bíblica. Estamos fazendo a exposição bíblica de Tiago. E que essa palavra realmente faça morada em nosso coração. Que Deus aplique em nossos corações isso que nós ouvimos hoje. E que nós sejamos praticantes da mesma. Em nome de Jesus, eu quero desejar a você um ótimo fim de noite. Hoje foi dia do Senhor, dia de adorarmos a Deus. E que nós possamos estar juntos em um culto solene, brevemente. Ore por isso. Ore por isso. Não ore simplesmente por sua família, mas ore pela nação, ore pelo mundo, para que Deus haja com misericórdia e com graça. É Deus que está na ação de todas as coisas. Que nós sejamos edificados na palavra dEle, edificados em tudo que nós estamos vendo, vivenciando. Espero vocês na quarta-feira, às 19h30, se assim Deus permitir, com o estudo da palavra. Estamos estudando a série A Cruz de Cristo. Então, quarta-feira, se Deus permitir, estaremos juntos. Domingo, às 9 horas, estamos estudando Encontros com Jesus. Então,
também não deixe de participar. Estamos aos domingos à noite na exposição da carta de Tiago. Amados irmãos, novamente agradeço a você que está conosco nessa transmissão. Deus te abençoe, te guarde, a você, a sua casa. Deixe aí seu comentário. Não deixe de comentar. Não é porque eu não estou falando o seu nome, porque eu estou impossibilitado de observar quem está aí conosco. Mas eu sei, depois eu leio os comentários e muito alegro o coração desse pobre pecador de saber que Deus abençoou a sua vida. Então, comente, curta o vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, compartilhe com seus familiares, compartilhe na sua rede social, vamos divulgar a palavra de Deus, o reino de Deus. Eu quero fazer outro convite para você, além desses 3 trabalhos da igreja, que são nas quartas, domingo de manhã, domingo de noite. Dia 27, sábado próximo, às 16 horas, famoso 4 horas da tarde, o sínodo, nosso sínodo, o sínodo noroeste do Brasil, o sínodo SNB, sínodo aqui de Rondônia, na pessoa do reverendo Luiz, que é o presidente do sínodo, pastor ali da primeira igreja de Jaru, convida todas as igrejas, e nós fazemos parte desse sínodo, todas as igrejas a fazerem parte. Estou recebendo, eu fiquei na incumbência de fazer a edição e também a transmissão deste evento. Vai ser uma live solidária, vai começar às 16 horas e creio que terminará lá pelas 21 horas. Vai ser praticamente tudo online. Então, as igrejas de Rondônia toda estão mandando aí suas músicas, suas devocionais através de seus pastores, canções edificantes. Vamos ter a palavra do reverendo Roberto Brasileiro, a palavra do reverendo Luiz, presidente do nosso sínodo, a palavra do reverendo Evanderson, que é o coordenador do nosso seminário aqui em Rondônia, que muito nos alegra. Enfim, teremos várias participações. Então, vamos divulgar. Eu vou deixar tanto no Face da igreja quanto nas minhas redes sociais o cartaz da live. Então, divulgue no WhatsApp, divulgue no Instagram, divulgue de boca a boca. Vamos fazer um belo encontro no sábado. Reserve esse período das 16 até as 21 horas, ou pelo menos um período dentro deste período para você fazer parte conosco. E não somente assistir, mas também praticar aquilo que nós temos aprendido. Então lá nessa live vai ter um QR Code, que é aquele códigozinho que fica na lateral, para você apontar o seu celular e fazer uma oferta. Essa live ela tem uma motivação, queridos, que é arrecadar finanças para os que estão precisando de dinheiro. Por exemplo, uma família que foi acometida de Covid, gastou muito dinheiro, seu esposo, sua esposa, a família não pôde trabalhar e precisa financeiramente ser ajudada. O objetivo é esse, é um conselho de ação social do nosso sínodo que vai estar ajudando essas famílias, dividindo financeiramente essas finanças dessas famílias. Então, só pode doar R$1, não tem problema, participe, lá vai ter a conta para transferência bancária, lá vai ter o número do Pix, lá também vai ter o QR Code para facilitar você abrir seu aplicativo, vai ser explicado isso tudo no dia. Então eu quero que você compartilhe isso com a maior quantidade de gente possível. Pode compartilhar com outras igrejas, com outros irmãos crentes, fiéis do Senhor Jesus, para que nós possamos fazer uma bela honra a Deus, em primeiro lugar, e também edificarmos pessoas ligadas ao Senhor com essas doações. Então isso vai ser mais explicado no dia 27, vai ser transmitido no canal do seminário, né? No YouTube, vai ser youtube.com/SPBCRO, e no Facebook vai ser transmitido no facebook.com/ eu acho que é extensão SPBCRO. Vocês vão ver os links lá no cartaz. Eu também vou fazer a programação da live e já mando os links também colados aí para vocês, tá bom? Deus abençoe, Deus te guarde, tome aí um cafezinho na sua casa, vai jantar, vai ficar com sua família e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe. Tchau, tchau.